Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, cá estamos nós mais uma vez para mais um dia de análise. Agora a contar para dia 7 de setembro de 2024, Flamengo contra Cuiabá. Temos aqui a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde vemos então aqui o primeiro contra o 15º colocado da tabela classificativa. Flamengo vem com histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, marcou 10 golos, sofreu 6. Vai enfrentar o Cuiabá, que vem com histórico de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, marcou 4 golos, sofreu igualmente 4. E em confrontos diretos, o Flamengo ganhou 3 vezes, teve 1 empate e o Cuiabá ganhou 1 vez. Dados complementares: o Flamengo venceu 9 dos últimos 11 jogos, 10 dos últimos 11 jogos que o Flamengo fez em casa venceu. Teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos e o Flamengo marcou primeiro em 6 dos últimos 4. Já o Cuiabá não venceu 4 dos últimos 4 jogos. Teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos e ambas marcam teve em 3 dos últimos 4 jogos. Já nos confrontos diretos, o Flamengo venceu em 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e o Flamengo marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em Flamengo ganha ou empata, e deixa feita. O nosso primeiro número do ID é o número 8 e agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 0h30, Cincinnati contra Inter de Miami, a contar pela 24ª rodada do campeonato americano, a MLS, e o primeiro contra o segundo colocado da tabela classificativa da mesma liga, onde vemos um Cincinnati que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, marcou 13 golos e sofreu 9, vai enfrentar o Inter de Miami, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empates e 0 derrotas, marcou 11 golos e sofreu 7 golos. Em confrontos diretos temos então 3 vitórias para o Cincinnati, 1 empate e 1 vitória para o Inter de Miami. Cincinnati venceu 11 dos últimos 13 jogos, teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 15 jogos, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 e Cincinnati marcou primeiro em 4 dos últimos 5. E o Inter de Miami venceu em 4 dos últimos 4 jogos, venceu fora de casa em 7 dos últimos 8 jogos, teve mais 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 e Inter de Miami marcou primeiro em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, o Cincinnati ganhou e empatou 5 dos últimos 5 jogos que fez contra o Inter de Miami. E o Inter de Miami perdeu o primeiro tempo fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1.75. O segundo número do nosso ID é o número 5. E agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda a 0h30 MLS, temos aqui o Columbus contra o Toronto, é o terceiro contra o 8º colocado da tabela classificativa da MLS. Columbus vem com histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrotas, marcou 15 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Toronto, que vem com histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas, marcou 4 golos apenas e sofreu 13. Em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Colombo, 1 empate e 0 vitórias também para o Toronto. Dados complementares: Columbus venceu 4 dos últimos 5 jogos. Columbus venceu em casa em 3 dos últimos 4, teve menos de 3 gols e meio em 11 dos últimos 13 jogos. Ao passo que o Toronto perdeu 5 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, teve ambas marcas em 5 dos últimos 6 jogos. Toronto perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, Colombo ganhou e empatou em 4 dos últimos 5, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 7,
teve ambas marcam em 4 dos últimos 5. Colombo marcou primeiro em 4 dos últimos 5 e Colombo venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Colombos ganha ou empata. O terceiro número do nosso ID é o número 0. E agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 0h30, MLS Orlando contra DC United. É o 10º contra o 15º colocado da tabela classificativa da MLS. Orlando, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 11 golos e sofreu 12. Vai enfrentar o DC United, que vem com histórico de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, marcaram 5 golos e sofreram 11. Confrontos diretos, temos aqui uma vitória para Orlando, 1 empate e 3 vitórias para o DC United. Dados complementares. Orlando ganhou ou empatou 3 dos últimos 4 jogos, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 5, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e Orlando sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já DC United perdeu 4 dos últimos 5, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. DC perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos e teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 jogos. Confrontos diretos, United ganhou ou empatou 4 dos últimos 5, venceu fora de casa em 3 dos últimos 4, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6, teve ambas marcam em 6 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,25. Quarto número do nosso ID é o número 1 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã, este aqui é o jogo do dia. Temos aqui Uruguai contra Brasil. Brasil. Ok. Uruguai vem com histórico de 4 golos, 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Marcou 10 golos e sofreu apenas 1. O Uruguai está com um ataque, uma defesa muito boa. O Brasil, que não está tão bom, vem com 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 3. Dados complementares, vemos aqui um uruguaio que ganhou uma vez e o Brasil ganhou 4 vezes nos últimos 5 jogos que estas duas seleções se encontraram. O Uruguai venceu 4 dos últimos 5 jogos, o Uruguai venceu em casa em 7 dos últimos 8, teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. O Uruguai marcou primeiro em 4 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já o Brasil ganhou ou empatou 7 dos últimos 7 jogos, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 e Brasil marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. E nos confrontos diretos o Brasil venceu 4 dos últimos 5 jogos que fez contra o Uruguai, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e o Brasil marcou primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 4 golos. E o último, quinto número do nosso ID é o número 9. E agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 22 horas e 30, temos Palmeiras contra o Bahia. Estamos aqui diante do terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa da Série A, lá no Brasil. O Palmeiras, que vem com histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 9 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Bahia, que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas, marcou 10 golos e sofreu igualmente 7. Em confrontos diretos, o Palmeiras ganhou 3 vezes, teve 1 empate e o Bahia levou a melhor 1 vez. Dados complementares, Palmeiras venceu em casa em 5 dos últimos 6 jogos, Palmeiras ganhou e empatou em 10 dos últimos 11, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Bahia venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e teve mais 2 gols e meio fora de casa em 9 dos últimos 11 jogos. E nos confrontos diretos, o Palmeiras venceu em 4 dos últimos 5 jogos, teve mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 e teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Palmeiras, ganha ou empata. O nosso sexto número do ID é o número 1. E desta feita a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 7 de 7 de 2024. Não se esqueça, você que chegou até aqui, deixe seu like porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube.
Muito bem, para o nosso palpite final temos então aqui 0h30 Orlando City contra DC United, ficamos com mais de 1,25. De 0h30 ainda temos Columbus contra Toronto, ficamos também com mais de 1,25. Cincinnati Inter de Miami, mais de 1,25 também neste jogo. E às 2 horas temos Brasil contra Uruguai, queremos menos de 4 golos nessa partida. Tudo isso para nos beneficiar. Agora, para você que chegou até aqui, primeiro, deixe o seu like, por favor. Isso nos ajuda bastante a crescer aqui, a gente pede todos os dias. E por último, os números do ID, todos os números do ID que vocês anotaram ao longo do vídeo vão anulando, porque fizemos alteração no palpite, e então as odds vão ser da seguinte forma: 5, vão ser das seguintes formas: 8, 5, 0, 3, 5, 1. Repito, os números do ID são 8, 5, 0, 3, 5, 1. Desculpa o transtorno, estou mesmo muito apressado. Tive reunião da igreja de manhã e agora vou para a igreja também a esta hora, e por isso é que não deu tempo de reeditar. Então a gente vai deixar simplesmente esses números aqui no final para não constranger ninguém, para não deixar vocês na mão. Então, dito isso, a gente vai partir em tela cheia para finalizar o vídeo. Partimos, nos despedimos na esperança de voltarmos amanhã aqui para vocês do canal. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco, que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.